Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bom ter a sua presença conosco no programa Teólogos. Como você já sabe, aqui nós estudamos a palavra de Deus, com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer a Escritura, mas acima de tudo, queremos aprender a fazer melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode aprofundar seu conhecimento bíblico. Eu vou dar uma dica importante. Acesse o endereço biblia.com.br. Ali você encontrará diversos materiais, estudos bíblicos e informações que vão aprofundar o seu conhecimento da Escritura Sagrada. biblia.com.br. Além disso, você pode acompanhar o nosso programa, informações, seguindo as informações que aparecem aí na sua tela. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nós lemos: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As profecias fazem parte do texto bíblico, mas há um gênero específico nas profecias, que são as profecias apocalípticas. Qual a sua importância? Qual a característica ou as características das profecias apocalípticas? Que cuidados devemos ter ao estudá-las? Esse tema será abordado no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso tema é profecias apocalípticas. O que são e qual sua importância para os tempos em que vivemos? Para estudarmos este assunto, temos dois convidados especiais. Eu vou apresentar o pastor Oséias Moura. Muito obrigado por sua presença conosco. Você é professor de teologia no NASP Engenheiro Coelho, é isso? Sim, professor Adolfo. Além de professor, especialmente na área de Antigo Testamento, a gente leciona ali profetas, livros proféticos, né? Maiores e menores. Isso. E também livros poéticos. Isso. Mas você também é o coordenador do programa. Trabalho também como coordenador, estou atualmente como coordenador do curso de Teologia, da graduação. Não é pouco trabalho não, né? São mais de 400 alunos. 430 e poucos alunos. Mas são bons alunos. Qual é o trabalho de um coordenador de um seminário de teologia, de uma faculdade de teologia? Bem, ele tem a ver especificamente com a parte legal dos alunos, assinar transferências, declarações, ver se o aluno está pronto para a formatura, se ele cumpriu todos os requisitos, né? As horas que ele tem que cumprir de atividades em sala de aula, fora da sala de aula, ver questão de transferência de alunos que chegam ou que saem, de onde eles vêm. Então, é uma parte assim mais legal, burocrática. Mas importante também. Qual é a sensação que você experimenta ao saber que está ajudando na formação de futuros pastores, né? Porque eles vão atuar como pastores distritais, como administradores, né? A gente fica maravilhado assim como o aluno chega, como ele sai. Geralmente chega com muitos ideais de servir no ministério, mas assim tem que ser burilado, né? Os talentos que eles trazem. Muitos já são anciãos de igreja, já tem outras faculdades, nós agora estamos com um nível bom de alunado. Muitos já têm outra faculdade, de show, tal, assim. Mas ele chega assim meio cruz, assim, mas eles vão sendo burilados, cada disciplina é um tijolinho na construção do saber deles. E uns chegam um pouco tímidos, outros... Mas eles vão melhorando ao longo. Vão se desenvolvendo. E você vê, quando chega no 4º ano, dá muita alegria. Cada disciplina que a gente leciona, a gente pensa assim, contribuiu um pouquinho para essa formação. A gente vê depois um aluno como chegou e como sai, e pensar, ele está pronto assim. Claro que depois no campo ele ainda prossegue estudando, mas a gente produzir um obreiro para a igreja de bom nível, isso traz muita satisfação. E também uma grande responsabilidade, né? Sim, claro.
O nosso outro convidado é o pastor Dr. Reinaldo Siqueira, que, além de ser professor de teologia, também do Antigo Testamento, é diretor do seminário. Muito obrigado, pastor Reinaldo, por estar conosco, por dedicar esse tempo. É um prazer estar aqui com vocês novamente, doutor Adolfo. E, sabe, estudar a palavra de Deus é a paixão nossa, de todos nós aqui, e creio também do telespectador que nos acompanha na televisão. Exatamente. Então, além de você coordenar, de você ser o diretor do programa da faculdade, você também leciona algumas matérias. Sim, eu leciono matérias na área, por exemplo, da hermenêutica bíblica, interpretação, também no Antigo Testamento. Estive ensinando o livro de Daniel, não é? Que é um livro sobre a profecia bíblica apocalíptica, não é? E outras matérias, tanto do Antigo como do Novo Testamento, outros livros bíblicos, também na pós-graduação, não é? Línguas aramaicos, Septuaginta, intertextualidade na Bíblia, são todos esses temas ali que são áreas de estudo que nós temos realmente trabalhado e pesquisado. Também você considera que é uma sagrada responsabilidade preparar um menino, um futuro pastor de igreja? É um desafio, mas também, ao mesmo tempo, um privilégio, né? Eu acho que nós, um pastor, né, como diz, ele é co-pastor com Cristo Jesus, diz Pedro, não é? Para cuidar do rebanho de Deus. Eu acho que esse é um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter essa responsabilidade de compartilhar com Cristo a liderança daqueles que são filhos e filhas de Deus, da igreja de Deus, não é? E ajudá-los a dessa caminhada até o reino celestial. Não é? E por isso, então, é um trabalho muito recompensador. Aliás, alguns deles, poucos é verdade, mas alguns deles vão seguir a carreira de vocês, né? Vão se tornar acadêmicos, não é isso? Se espelham na gente. Vocês já percebem essas características, alguns alunos, né? que são os dons que o Espírito Santo concede a cada um, não é? E para que a igreja, o corpo de Cristo, funcione de maneira harmônica e mais eficiente, né? E uma delas, como diz lá, o próprio diz que um dos dons do Espírito é o dom de professor, não é? Mestre, do ensino, mestre, não é? E o pastor também tem essa função na igreja, mas alguns Deus já dá forma mais acentuada este dom para preparar futuros pastores e para servir o Senhor e sua igreja. Eu queria aproveitar aqui e agradecer à instituição, à UNASP, especialmente ao campus Engenheiro Coelho, de onde estão vindo os nossos dois convidados. Você conhece, tem alguma informação sobre o UNASP Engenheiro Coelho? Então, preste atenção agora, que vamos rodar um vídeo e vai dar a você a ideia desse campus. Acompanhe. Conforme os princípios da filosofia adventista de educação, a escola ideal é um ambiente tranquilo, saudável e ecológico, longe da poluição visual, sonora e ambiental dos grandes centros urbanos. É por isso que o UNASP Campus Engenheiro Coelho está localizado em um município com pouco mais de 15 mil habitantes, rodeado de verde e tranquilidade. Temos aqui cursos de graduação, especialização e o mestrado em educação. Além disso, o corpo docente é dos mais qualificados, composto em sua maioria por mestres e doutores. Esse é o nosso campus, um ambiente cosmopolita, moderno, engajado e ecologicamente consciente. Esse é o UNASP Engenheiro Coelho. Bom, agora você tem uma ideia clara de que é o UNASP, onde está o UNASP. Entre no endereço eletrônico deles, na página, no portal, unasp-ec.edu.br. Se você tem filhos, familiares em idade universitária, é um excelente local para estudo. Tá bom? Muito bem, pastor Reinaldo, o nosso tema hoje é altamente importante, é desafiador, né? Profecias apocalípticas. Mas antes de entrar especificamente na profecia apocalíptica, vamos dar um contexto para o nosso amigo telespectador, a nossa amiga telespectadora. Nós encontramos na Bíblia diversos gêneros literários. Um deles é o gênero profético. Mas quais outros gêneros encontramos no texto sagrado? Então, lembrar aqui que a Bíblia é um livro. Sim. Então, sendo um livro, é literatura. Né? E literatura, nós temos diferentes tipos de literatura. Claro. Né? E quando nós analisamos a Bíblia, nós encontramos literatura que são narrativas. Isso. Né? É um gênero, chamamos isso de gênero.
narrativas. Nós temos literaturas que são mais especificamente leis, as leis que Deus deu a Israel, do Sinai, não é? No livro de Levíticos. Não é? Então, nós temos leis no segundo gênero, nós temos livros poéticos, poesia, principalmente o livro de Salmos, muito forte a poesia, cantares, não é? E temos também a outra forma, o gênero literário, que é a sabedoria, Jó, Provérbios, não é? Eclesiastes. Elas têm as suas características próprias, cada uma delas tem uma característica própria. Não é? E a profecia é um dos gêneros do Antigo Testamento, não é? Que se divide tanto em profecia clássica como profecia apocalíptica. No restante da Bíblia, no Novo Testamento, nós temos narrativas, que são os evangelhos, Atos, não é? E o livro de Atos, conta a história de Jesus, a história dos apóstolos, da primeira igreja primitiva, não é? Temos a forma de epístolas, não é? As cartas de Paulo, Pedro, Tiago, não é? João, não é? E temos o Apocalipse, que também é um gênero apocalíptico, profecia apocalíptica. E também normalmente se considera, pela frequência que existe no Novo Testamento, as parábolas como sendo outro gênero literário. E aí nós temos 4 gêneros no Novo Testamento: narrativa, epístolas, apocalipse e parábolas, e 5 no Antigo Testamento: narrativa, leis, não é? Poesia, sabedoria e profecia. Muito bem, então nós já temos aí um panorama muito claro. E, pastor Oséias, ter a noção desses gêneros faz toda a diferença na hora de ler o texto, não é verdade? Sim. Porque se a pessoa não considera as características, não vai abordar o texto corretamente. Aliás, o que podemos dizer para a pessoa que nos acompanha a respeito das características do gênero profecia? Quais seriam algumas características que definem que esse gênero é profecia? Geralmente, uma pessoa aparece dizendo: o Senhor me falou. E a profecia, ela pode ter um escopo local, só para aquele tempo. É uma maneira de Deus guiar o povo, não é? Sim. Como já falamos, o profeta é a boca de Deus. A boca de Deus. E algumas profecias têm a ver com o futuro. E algumas poucas, especialmente Isaías, tem 2 aplicações. Uma, se Israel tivesse sido fiel, aceitado o Messias, teria acontecido isso e isso. Mas como eles não foram tão fiéis quanto deviam ser, inclusive pediram a morte do Messias, então algumas profecias, elas acabam tendo uma segunda aplicação para a igreja, por exemplo. Né? Mas aí vamos entrar no assunto da profecia clássica, né? Que a profecia clássica tem basicamente uma mensagem para os dias do profeta. Sim. E algumas poucas podem ter uma segunda aplicação. Por exemplo, Isaías 7. Isaías 7 é prometido um filho. Isaías fala que a virgem conceberia e dar a luz um filho. E se a gente pegar isso aí e pensar logo em Jesus e Maria, vai ter um problema. Porque Isaías 7, se você ler os versos todos, tem um verso que fala assim, que antes que esse menino saiba discernir entre o bem e o mal, essas 2 nações que estão atacando o rei Acaz, que é Síria e Israel, reino do norte, seriam devastadas. E olhando a história, quem devastou Síria e Israel foram os assírios. Então ali você tem uma profecia para o tempo de Acaz, tempo de Isaías, provavelmente o filho ali da virgem, e a palavra virgem ali, Almar, pode significar também uma jovem idade de ter filhos, casada ou não, virgem ou não. E então, o Emanuel, lá prometido, pode ser provavelmente um dos filhos de Isaías. E antes que o menino tivesse 12 anos, a idade de saber entre o bem e o mal, 12 para 13 anos, as 2 nações que estão atacando Acaz perderiam para os assírios. Então, é uma profecia que devia ter cumprimento naquele tempo, porque não faz sentido. Acaz está com medo de 2 nações que querem tirá-lo do trono. E aí Isaías fala assim, daqui 700 anos vai nascer o Emanuel que vai resolver seu problema. Não faz sentido. Mas, nessa profecia, também está aí o embrião da Virgem e do grande Emanuel, do qual o Emanuelzinho, eu tenho dito assim, provavelmente um dos filhos de Isaías, acaba sendo um tipo, um símbolo do grande Emanuel de 700 anos depois. Entendi. Muito obrigado pelo esclarecimento. Pastor Reinaldo,
Havendo dado esse contexto mais amplo, agora vamos explicar ao nosso amigo e amiga que nos acompanha o que seria uma profecia apocalíptica. Então, profecia apocalíptica é profecia como uma outra profecia, não é? Mas ela tem algumas características que a distinguem, não é? Normalmente a profecia apocalíptica, ela é dada num momento de grande perseguição e sofrimento. Como no caso de Daniel, por exemplo, Daniel e a maioria dos judeus estavam no exílio babilônico, né? No caso de João, por exemplo, no livro de Apocalipse, ele estava preso em Patmos, exilado ali, prisioneiro, e a igreja estava sob a perseguição do Império Romano. Ele era o último apóstolo vivo. Roma tinha matado Paulo, Pedro, a maioria dos apóstolos. Não é? E aí, nesses momentos de crise, o povo de Deus se pergunta, mas será que Deus está sob o controle da história? Será que os inimigos de Deus estão vencendo? Não é? E é nesse momento onde as coisas parecem estar tudo dando errado, que Deus dá essa revelação apocalíptica, onde ele mostra que Deus está sob o controle da história, e ele mostra essa história desde os dias do profeta, no caso desde Daniel, ou no caso do Novo Testamento, desde os dias de João, até o final da história humana, quando Deus vai estabelecer seu reino. E mostra que Deus está dirigindo a humanidade ao longo da história. Nações vão se levantar contra Deus, poderes vão lutar contra ele, Satanás e seus anjos vão lutar, e Deus mostra os principais eventos ao longo da história, mas você vê que Deus conhece tudo, Deus já sabe tudo, nada está pegando ele de surpresa, né? Nada o pega de surpresa, mas ele vai dirigir seu povo, através da história, para a vitória final, quando ele vai estabelecer seu reino sobre a terra. Aí a profecia tem essa característica de dar confiança, dar força ao povo e dar sabedoria para ele não ser enganado. E quando nós falamos dos falsos profetas, uma das coisas que acontece diz, vede que ninguém vos engane, diz Jesus. Então a profecia ela dá como ela coloca marcações ao longo do caminho, para que aquele que crê em Deus vai vendo que Deus está controlando tudo. E nos momentos de crise, de grande ataque do inimigo, eles têm informações suficientes para escolher o que é certo e não ser enganados pelo inimigo, né? E aí eu estava pensando, por que a profecia apocalíptica tem tanto símbolo? Por quê? Na profecia clássica não precisa de muito símbolo, mas na Apocalipse tem muito símbolo. Como o professor Reinaldo falou, é que o povo de Deus está ameaçado de extinção. O povo na Babilônia, será que vai voltar? Será que os babilônios vão acabar com o povo de Deus? Aí Deus fala assim, eu estou no controle. E é muito simbólica. Muito bem, pastor Oséias, esse tema é muito importante. O nosso tempo está acabando agora. Tá. Então eu queria que no segundo bloco você retomasse e olhemos com cuidado esse aspecto que é realmente relevante. Até aqui, amigos, amigas, nós vimos que há vários gêneros literários, dos quais o gênero profético é um deles. E a profecia apocalíptica é dada para dar segurança, para dar orientação ao povo de Deus em tempos de insegurança. Esse é o Deus a quem nós servimos. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos falando do tema profecia apocalíptica. No bloco anterior, o pastor Oséias introduziu algo que é realmente relevante nessa temática aqui, que é a simbologia. Por que a profecia apocalíptica é cercada de tantos símbolos tão precisos, tão detalhados? Tem algumas razões, professor Adolfo. Uma delas seria a própria preservação do escrito. Como o professor Reinaldo falou, a profecia apocalíptica é dada num contexto de grande perseguição e quase que ameaça de extinção do povo de Deus. Deus fala assim, será que Deus não vai deixar o ímpio vencer? A gente vai sumir do mapa? Deus fala, não, eu estou no controle, eu sei o futuro, eu vou mostrar para você. Então, imagine João lá em Patmos, se ele falasse assim, diretamente mal do imperador, de Roma, ele confiscar o manuscrito dele. Claro. Mas assim, ver alguém falando de besta, de tantas cabeças, sobe do mar, sobe da terra, esse camarada deve estar meio maluco, deixa ele aí, não é inofensivo. Então, é para preservação do próprio escrito. Aí. Sim. Daniel, mesmo caso, a Babilônia está dominando o mundo e ameaça de extinção ao povo de Deus. A preservação do escrito. Para preservação também dos próprios crentes, né? Sim. Porque só vai entender aqueles símbolos quem realmente quiser saber. Mas a pessoa que não é piedosa nem liga para isso, fala, deixa esse camarada com esse escrito aí, não é. Agora, esses símbolos, pastor José, geram um desafio, que é atribuir significado, né? Exatamente. Investigação. E aí, como o professor Reinaldo está dizendo, ele pode expandir mais um pouco, é que a profecia apocalíptica é detalhista.
Então, o leopardo com 4 cabeças. Aí a pessoa fala assim, mas quero saber. Então, a Grécia foi dividida em 4. Então, a profecia clássica, ela não precisa de tantos detalhes, porque é mais assim para o pessoal daquele tempo. Geralmente eles conhecem o contexto deles. E a apocalíptica, às vezes, tem a ver com o futuro. E quanto mais detalhes tiver, mais segurança o crente tem que Deus está no controle da história. Pastor Oséias, vamos entrar nesse tema então, essa questão da profecia apocalíptica como sendo incondicional. Como funciona isso, diferentemente da profecia clássica? Olha, a profecia apocalíptica, ela tem uma relação muito próxima com a profecia clássica, de tal maneira que ela ajuda a responder perguntas que os crentes tinham nesse contexto de perseguição. Sim. A profecia clássica, ela tem aspectos que são incondicionais. Por exemplo, a profecia sobre o servo sofredor, em Isaías 53. Ok. Ela não é condicional. Ela não depende da obediência ou da desobediência do ser humano. Isso é da fidelidade de Deus. Aliás, Jesus veio e morreu como servo sofredor quando o povo estava numa grande apostasia espiritual. Não é? E muitos nem o reconheceram. Então, essa é incondicional, não depende do homem. Mas muitas profecias clássicas dependem da resposta humana. Né? Isaías, por exemplo, lá em Isaías 1, verso 18 a 20, diz: Vinde, pois, e arrazoemos. Se quiserdes e me ouvirdes, quer dizer, se você ouvir minha voz, você vai comer o melhor da terra. Mas se você não quiser e não me ouvir, você será devorado à espada. Quer dizer, Deus deu 2 chances para Israel, através de Isaías. Ou aceitar a salvação, a bênção, se ele aceitasse a palavra de Deus, ou ser atacado e destruído pelos inimigos. Havia uma condição. Se eles obedecessem, cumpre a bênção. Se desobedecer, vem o juízo, não é? Então, uma ou outra vão se cumprir, uma vai deixar de se cumprir se eles tomam um caminho, não é? Então, existe uma condicionalidade. Mas aí, como muito da profecia é condicional, quando o povo de Deus está sobre perseguição, em crise, a pergunta é, mas o que vai se cumprir? E o que vai se cumprir? Será que alguma coisa vai se cumprir? Ou nós fomos tão longe que Deus não pode mais atuar ao nosso favor? Né? E aí aparece a profecia apocalíptica, que nós chamamos de incondicional, mas outra maneira de falar que ela é descritiva. Ela descreve os eventos que irão ocorrer dos dias do profeta até o final dos tempos, para ajudar o povo de Deus a ver que não, olha, é verdade, os tempos são difíceis, a situação é grave, não é? Mas vocês podem ter confiança, como Daniel e os companheiros tiveram confiança. Sim. Porque Deus está no controle da história. Como João tinha confiança em Deus, porque Deus está no controle da história. E, portanto, aquele que permanecer fiel até o fim, esse vai vencer e terá a coroa da vida. E aí nos estimula, conhecendo, dando sabedoria, nos ajudando a não ser enganados. Não é? Ela então descreve, por isso nós chamamos de incondicional, porque ela não fala assim, ó, se você obedecer, aí você vai direto para o céu. Você desobedecer, vai aparecer um poderio, um império aí que vai atacar. Não, não. Ela descreve, vai vir um império que vai fazer isto, mas Deus vai cuidar da sua igreja. Mas lá no final da história vai acontecer isso, 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 isso. Né? E assim nos ajuda a permanecer fiéis até o fim. Pastor Oséias, sabemos que o Novo Testamento tem um livro chamado Apocalipse. Agora, a profecia apocalíptica não se restringe ao Apocalipse, né? Onde que nós encontramos a profecia? Onde que ela ocorre, a profecia apocalíptica? Como estamos falando, sempre que o profeta recebe uma mensagem de Deus, ou várias, que diz respeito ao tempo dele e alcança até o fim do mundo, então trata-se de uma profecia apocalíptica. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, tem Marcos 13 em diante, tem alguns eventos que deveriam se cumprir no tempo de Jesus, tempo dos apóstolos, e Marcos 13 é chamado de o Apocalipse de Marcos, não? Sim, e aqui Marcos você 13. tem os discípulos perguntando, mestre, veja que pedras, olha que lindo. Herodes trouxe mármore da Itália, está embelezando o templo. Eventos daquele tempo. E Jesus falou, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13, 2. Sim. E aí depois, os discípulos perguntam assim, e quando vão acontecer essas coisas? Versículo 4. No versículo 4, né? Aí Jesus falou, olha, vede que ninguém vos engane. Vão aparecer muitos messias, vai ter guerras, rumores de guerras.
mas ainda não é o fim. Nação contra nação, etc. Isso aqui, em grande parte, se cumpriu no tempo dos apóstolos. Guerras, fomes, tá? Mas depois fala no verso 10 da pregação do evangelho a todas as nações. Aí alcança o nosso tempo. Isso. Não? Alcança o nosso tempo. E aí depois nos versos 11 em diante fala de que pessoas entregariam outros à morte, levariam aos tribunais. Isso aqui aconteceu naquele tempo e acontece hoje, vai acontecer até o fim. Não? Então, e no verso 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Já aconteceu isso naquele tempo. Acontece hoje? E hoje, né, especialmente nos países não cristãos, cristãos morrem hoje ainda. Sim. Não? E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aqui você tem um lance apocalíptico, né, uma profecia apocalíptica. Mateus 25 também. Então, a profecia apocalíptica, ela permeia, digamos assim, a Bíblia. Né? Sempre que a profecia tiver relação com eventos dos dias do profeta, de quem está escrevendo, até o fim, trata-se de uma profecia apocalíptica. Então, você tem lances apocalípticos mesmo, até nas profecias clássicas, como Isaías e outras, como o professor Hinaldo citou, Isaías 53 não tem jeito de se cumprir com ninguém do tempo de Isaías, tem que se cumprir com o Messias. Então, aqui está, em Marcos 13, um exemplo de uma profecia apocalíptica no gênero evangélico. Pastor Reinaldo, anteriormente falamos que a profecia apocalíptica apresenta detalhes. Podemos dar ao nosso amigo que nos acompanha, amiga, um exemplo claro disso aí no Antigo Testamento? Olha, um exemplo clássico, por exemplo, né, liga, por exemplo, com os poderes que surgiriam desde os dias de Daniel até o final dos tempos. É curioso ver, por exemplo, né, ele menciona um terceiro império que viria depois do tempo dele. Né, ele identifica esse império 200 anos antes que ele existe, no capítulo 8, como sendo a Grécia. Ele diz, olha, esse bode, parece um bode correndo tão rápido que nem toca o chão, e ele tinha um grande chifre, não é? Um único chifre, muito grande. Né? Estamos em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. E daí ele diz assim, esse grande chifre é o grande rei, primeiro rei. Não é? E ele diz, esses são os gregos. Mas ele diz, no auge do poder dele, ele será quebrado, e no lugar dele sairão 4 outros chifres, para os 4 cantos, 4 ventos do céu. Versículo 8, só para o nosso amigo nos acompanhar aqui. E aí diz, olha, quando nós vemos esse pequeno detalhe, nota aí, não é um geral, né? Às vezes a gente tem profecia que é pretensa profecia. Hoje você vai encontrar alguém muito importante. O pessoal abre lá o horóscopo, né? A profecia. Vai encontrar algo importante na sua vida. Aí você, puxa, quem vai ser importante para mim? Quem vai ser? Qualquer coisa se encaixa, Qualquer coisa se encaixa lá, não é? Um vai levantar o império, vai cair e levantar outro império. Então isso acontece o tempo todo. Agora, isso tem ocorrido, como descrito aqui, porque quando nós olhamos o Império Grego, né, o grande imperador desse Império Grego foi Alexandre o Grande. Isso. Que veio depois dos Medo-Persas, que é o império anterior descrito ali. O Carneiro. O Carneiro, não é? Que diz que são os Medo-Persas. E diz os gregos, está 200 anos para o futuro ainda. Ele diz, o grande chifre se quebrará no auge do seu poder. E Alexandre morreu aos 33. Quando ele acabou de conquistar o mundo todo no auge. Quando eu pensava que ele teria um império para durar muito tempo. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava isso. E ele é dividido realmente entre os 4 generais dele. A história comprova isso, né? Comprova. Com Então, precisão. esse é um exemplo com precisão. Outro exemplo também, que é descrito no capítulo anterior, não é que descreve também o Império Grego como um leopardo com 4 cabeças, mesma divisão, em 4 lugares, não é? 4 asas, porque ele é muito rápido, e Alexandre o Grande foi extremamente rápido, mas logo depois descreve que o próximo império seria um animal terrível. Né? Descreve, tem dentes de ferro, tem unhas de bronze, tudo destrói, tudo acaba, não é? E quando você olha isso, o império que veio logo depois do grego foi o Império Romano. E tem 10 chifres. E tem 10 chifres. E a profecia diz que isso seriam 10 reinos que surgiriam dele. Olha, cerca de 600 anos depois que caiu o Império Grego, que Roma se tornou grande poderio no mundo, não é? Ele vai se dividir em 10 reinos bárbaros. Então, 10 chifres, 10 reinos. E depois diz, depois vai levantar um reino político-religioso, um poder político-religioso, que vai abater 3 reinos,
E quando você vai na Idade Média, isso acontece. Não é? Levanta-se um poder político-religioso que, para poder se levantar, abate 3 reinos. E está tudo isso descrito com detalhes na profecia de Daniel. Estou me lembrando aqui que, alguns anos atrás, uma pretensa profeta da atualidade disse que um determinado conjunto musical corria o risco de morrer de acidente de avião. Ocorre que eles viajavam de avião o tempo inteiro, e esse era um risco, né? Então, não tem nada a ver com isso, né, pastor Reinaldo, pastor Oséias? Claro. Uma afirmação Genérica. genérica que qualquer coisa pode se encaixar. Vocês mostraram que tem detalhes, 10, 4. Né? Por isso os detalhes são muito importantes na profecia apocalíptica. Elas não são irrelevantes. Não é? E você imagina que Daniel está falando isso, a época de Daniel que ele está falando isso, é por volta do ano 500 e pouco, antes da era comum, antes de Cristo. E o Império Romano só iria acontecer isso em quase 500 anos depois de Cristo. Ou seja, você tem 1000 anos. Não é a profecia que está falando que vai acontecer semana. Ele está falando de um poderio que daqui a 1000 anos, esse poderio que seria enorme, gigantesco, grande, ao cair, se dividiria em 10 reinos. Isso é muito detalhe, é muito preciso. Para saber isto, e para um profeta falar isto, Ele tem que ser inspirado. ele tem que ser inspirado por aquele que conhece a Porque o história. que é profeta Deus. não conhece, Conhece né? os detalhes. Agora, tudo isso tem a ver com o próprio significado da palavra Apocalipse, né? Revelação. Esses detalhes, né? É só Deus que pode revelar esses detalhes. Muita gente fala assim, mas Apocalipse é uma coisa que ninguém entende. Não, isso é um contrassenso, porque a própria palavra Apocalipse significa revelação. É só ter um gostinho pela história. E eu sempre digo, olha, se você vai estudar profecia, você tem que gostar de história. E ver como se cumpre na história. Agora, Com isso, precisão, como disse o professor Reinaldo. isso tem que ver com algo que você já falou anteriormente. A profecia apocalíptica está, entre aspas, escondida por trás de símbolos. Professor Adolfo, a razão da profecia apocalíptica ter muitos símbolos, são várias razões. Uma delas é a preservação do escrito, como viemos falando, porque geralmente o povo de Deus está ameaçado de extinção. Então, não só o povo, mas qualquer escrito profético que fale mal do império, que está massacrando o povo de Deus, pode ser confiscado. Então, claro. Se tem muitos símbolos, o censor olharia aquilo ali, viria muita besta, com muita cabeça, com muita coisa, e fala, isso aí, esse cara está maluco, isso aí é inofensivo para nós. Então, para também preservar a comunidade. Se a comunidade recebe uma mensagem lá que o império que está ameaçando vai acabar, vai se dar mal, também a comunidade poderia sofrer mais ainda, não? Exatamente. E uma terceira razão poderia ser que Deus quer que a gente investigue, não? Deus sabe que somos seres inteligentes e Ele não vai dando assim de graça. Ele quer que quem tem interesse vai querer saber. Então é instigante realmente a profecia apocalíptica. Não tá, o significado não está explícito, mas quem gostar de história, como eu mencionei, né? Então é só olhar, ver a profecia e ver como os detalhes, em detalhes, se cumprem na história. É um convite à investigação, Exatamente. né? Pastor Reinaldo, falamos agora há pouco sobre um exemplo, ou alguns exemplos de profecia apocalíptica no Antigo Testamento. Rapidamente foi mencionado do Novo Testamento Marcos 13. Que outro exemplo podemos apresentar de profecia apocalíptica no Novo Testamento? Eu acho que interessante, ligada inclusive com essa questão de investigar os benefícios, o propósito de Deus, né? Num texto paralelo a Marcos 13, nós temos lá Mateus 24. Mateus 24. Que também descreve esses eventos desde os dias de Jesus, as guerras, as destruições, até a volta de Jesus. Sim. Né? E aí entra esse detalhezinho, assim, que eu acho extraordinário. Né? Às vezes, eu estudando a Bíblia com pessoas, eu digo assim, já pensou se um dia a gente ligasse um noticiário, né? Ouvisse na internet a notícia, Jesus voltou. Né? E você fosse ver o noticiário ou na internet, realmente é um ser glorioso, maravilhoso. Não é um ser humano normal, é como um ser celestial. E diz, é Jesus, e ele cura pessoas, ele cura os cegos, os aleijados, e diz, eu sou Jesus, eu voltei. Diz, que seria esse dia para vocês, com a pessoa que estuda a Bíblia? Geralmente elas me respondem, seria o dia mais feliz da minha vida. Assim, será? Vamos estudar o que diz a profecia apocalíptica, as próprias palavras de Jesus, e lá nesse capítulo 24 de Mateus, nos dá um detalhe muito preciso. Fundamental. Fundamental, olha só, Mateus 24, né? Versos 24 em diante, diz, olha, surgirão falsos cristos,
falsos profetas, operando os grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E outra parte da profecia diz, e todo olho, em Apocalipse diz, o verá. Então, Jesus não vai voltar escondido. Não vai ser um canal de televisão que descobriu que ele voltou. Não é a internet que vai noticiar. Todo ser humano, quando Jesus voltar, vai ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Essa importância que a profecia apocalíptica dá aos detalhes, né? Aos detalhes. Vamos, no próximo bloco, tratar um pouco mais sobre esses elementos, mas por hora é importante relembrar que a profecia apocalíptica está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ela representa um desafio à nossa inteligência, ao nosso gosto por história e à nossa capacidade de ver detalhes. Voltamos em seguida. No tema de hoje estamos falando de um assunto altamente empolgante, profecias apocalípticas. Pastor Reinaldo, Pastor Oséias, no bloco anterior terminamos falando dos detalhes, né? E tem muitos detalhes, foi mostrado esse detalhe de Mateus 24, né? 25 e 24 em diante, que a vinda de Cristo será visível para todos. Agora, há tantos detalhes, Pastor Reinaldo, não haveria um risco de sensacionalismo, pegar um detalhe e ficar naquilo, quem são os reis, quais são os montes, qual é o chifre pequeno, as cabeças? E tal. Não haveria um risco de sensacionalismo ao tratar desses detalhes nas profecias apocalípticas? Eu acho que isso, a própria história passada e presente mostra que existe. O que acontece? Pessoas pegam porções isoladas das profecias apocalípticas e querem enquadrar essas porções dentro da sua interpretação. Para dizer, olha, nós vamos ter mais 5 anos só de vida na Terra. Não é? Este rei aqui, ou este líder religioso, é o indivíduo, é ele, e nós estamos no final, não é? E a pessoa esquece que a profecia apocalíptica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela é dada, mas com muita informação como um todo. Por exemplo, Daniel tem uma série de visões. Okay? Tem a visão do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, tem a visão de Daniel no capítulo 7, tem outra visão no capítulo 8, tem a revelação dele no capítulo 9, que ele recebe do anjo Gabriel, tem depois mais uma revelação que aparece do capítulo 10 a 12. Quando nós queremos entender um pedacinho de Daniel, não é eu vou lá no capítulo 11, que é um capítulo difícil, muito complicado, não é? Porque ele tem muitos detalhes. Sim. E eu vou lá, pego 5 versinhos dele lá e digo, agora está separa do contexto. Se eu vou interpretar, eu não só interpreto a profecia de Daniel no verso do capítulo 11. Eu tenho 10 a 12, mas também no seu paralelismo com o 9, com o 8, com o 7 e com 2. E às vezes até buscando elementos no gêmeo dele, que é Apocalipse. Que é Apocalipse para ajudar a compreender. Não é? E a mesma coisa acontece no Apocalipse. Eu não tenho simplesmente lá, por exemplo, lá o pessoal usa muito, não, os 7 reis, não é? Quem são? O 8º não é? rei. Não, aí vem quem vem o 8º rei depois, não é? Nós temos paralelos, nós temos as 7 igrejas, nós temos os 7 selos, não é? 7 trombetas. 7 trombetas. Nós temos uma série de paralelos que acontecem ali. Você tem de estudar essa seção à luz de todo o resto do livro. Uma parte ilumina a outra, né? A parte ilumina a outra. E você fica, por exemplo, não é? Eu vejo, por exemplo, não é? Uma coisa que acontece muito. Nós temos diferentes métodos de interpretar a Bíblia, não é? Claro. Uma coisa que eu vejo muito comum hoje é assim, o anticristo vai vir. O anticristo vai vir, não é? Aí quem vai ser esse líder religioso, vai ser esse outro, né? essa religião, ou esse... Tá? Quando nós olhamos no Apocalipse, tanto no Novo Testamento, quando olhamos em Daniel, você vê que esse poder que a Bíblia chama de anticristo, ele é predito para surgir logo depois da queda do Império Romano. Há tanto tempo, né? Logo depois da divisão, não é? do Império Romano em 10. Ele é chamado de chifre pequeno, que surge quando o Império Romano divide em 10 reinos, surge um poder político e religioso que vai abater 3, que depois vai se levantar contra Deus,
vai lutar contra Deus, vai perseguir os santos do Vai ter Altíssimo. uma obra paralela e de contrafação à obra de Deus. Exatamente. Que é o que começou já há muito tempo. né? Então, era 1000 anos para Daniel. Era um futuro muito distante. Claro. Para nós hoje já faz mais de Passou. 1.600 anos. Exato. Ok? Ou seja, quando você olha na apocalíptica bíblica, era futuro para Daniel, mas para nós que estamos hoje, no ano passado. 2018, é passado. E as pessoas estão esperando um poder para o futuro. Então, aí que vem o engano que Jesus fala. Porque você não estuda como um todo, você facilmente pode criar esse sensacionalismo e ser enganado. Né? E agora, e pior do que isso ainda, Tem coisa pior ainda? tem, O que é? que é desviar o foco de Cristo Jesus. Porque Apocalipse é revelação, De Jesus como diz aqui Cristo. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler né? esse texto? Vamos ler. Né? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Pode ler, pastor Reinaldo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E o verso 2, pastor Reinaldo, diz Pode que falar. o que Deus mostrou é o testemunho de Jesus. O foco todo das profecias, seja clássico, apocalíptico, o foco é o plano da salvação e é Jesus como Salvador. Essa revelação é tanto que Jesus Cristo deu, quanto a revelação sobre ele. Sim, Ele, claro. sim, ele, exatamente. Exatamente. E aí você tem, porque o que você nota é que quando a pessoa fica nessa interpretação sensacionalista, o foco está no anticristo, que está para vir. Todo mundo pensa no anticristo. Hein? O foco, a revelação, nós vamos saber quem é o anticristo, nós devemos saber quem são os poderes, os anjos que Deus envia, os mensageiros de Deus. Mas isso não é mais importante. Mas isso não é o mais importante. A revelação do Apocalipse é para levar a pessoa a encontrar a Jesus, a conhecê-lo, aquele que era, que é, esteve morto, ressuscitou e vive para sempre. E acreditar que esse Jesus está olhando para a igreja, está vendo o que ela está passando e vai conduzi-la até o final. Essa é a ideia. Muito bom. Amigo, amiga, você que nos acompanha, isso aqui é muito importante. Mais importante do que o evento, do que o símbolo, É a pessoa de Cristo. é a pessoa que está por trás do evento e que dá sentido a tudo isso. Pastor Oséias, eu imagino que há muitas pessoas que nos estão acompanhando interessadas e já despertaram a sua curiosidade sobre esse tema. Imagina que uma delas pergunte assim para nós: ok, eu entendi, mas eu sou leiga no assunto. Eu nunca estudou teologia, diferentemente de vocês, a pessoa nunca estudou teologia formalmente no seminário e nem fez mestrado, doutorado. O que podemos dizer, e eu vou lhe perguntar a mesma coisa, o que podemos dizer a essa pessoa que quer entender a profecia apocalíptica? Que conselhos práticos podemos dar para que essa pessoa caminhe no rumo correto, para compreender corretamente as profecias apocalípticas? Primeiro, ele pode usar a própria Bíblia. A própria Bíblia. Não é? Muitas passagens de Daniel são iluminadas pelo livro do Apocalipse e vice-versa. Então, a Bíblia como intérprete de si mesma. Ok. Tá? Com respeito ao Apocalipse, tem muitos detalhes históricos. Então, ele podia comprar livros de história antiga, história de Roma, história da Grécia, história da Babilônia, e ver como essas profecias se cumpriram nos eventos que aconteceram com essas nações, com esses impérios. Em terceiro lugar, ele poderia procurar de fontes confiáveis comentários sobre Daniel e Apocalipse. Eu sei que hoje em dia cada igreja quase puxa a brasa para a sua sardinha, é um emaranhado aí de coisas, mas se a pessoa puder até comparar mesmo, como um interpreta e outro interpreta, a pessoa inteligente vai perceber, né, de um modo geral, quem está falando a verdade. Então, bons comentários, e eu sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, mas já puxando, a Igreja Adventista tem procurado, usando o método histórico-gramático, que olha o texto, mas também olha Considera o contexto. o contexto, a história. Eu digo que a nossa literatura é uma literatura confiável. Então, bons comentários. Tem até em português agora o nosso comentário adventista. Tem A Casa Publicadora Brasileira. a Bíblia de Andrews, professores da nossa instituição Aliás, dos Estados Unidos. aqui é.
e que tem bastante informações no rodapé, não? Isso. A Bíblia. Então, é uma maneira de quem não fez uma faculdade de teologia, não, e até os teólogos também usam esse material. Claro. Só que nós temos alguma vantagem, que a gente pode checar no original, no grego, no hebraico, lança um pouco mais de luz. Mas assim, o básico para a salvação, para o entendimento, uma pessoa que sabe ler e que é interessada, usando a Bíblia, usando bons comentários, ele alcança o básico que ele precisa para entender a profecia. Aliás, vocês estão vindo do UNASP Engenheiro Coelho, agradecemos a instituição, na pessoa do seu diretor, né, de campus, pastor Paulo Martini, e o reitor, pastor Martin Kuhn. Obrigado por permitirem que o pastor Reinaldo e o pastor José estejam aqui conosco, dando essa contribuição tão importante para estudar esse tema tão desafiador. Mas o UNASP Engenheiro Coelho tem uma editora, né? O NASPRESS. O NASPRESS. E que publica bons materiais. E tem muitos materiais na área de Apocalipse, profecia, né? exatamente. Compreendendo as Escrituras, profecias. Eu mesmo tenho bastante livros que eles publicaram na minha Além de artigos lá, né, que estão ali no site. Eu creio que também nós poderíamos mencionar, por exemplo, com respeito à questão de bons comentários, né? Acho Sim. que tudo o que o pastor Oséias mencionou, não é fundamental. Primeiramente, a palavra de Deus. Sim. E tudo que nós lermos, seja, por exemplo, adventista ou de Ou não, outra, cheque tem com a de Bíblia. ser, tem que ser verificado aqui. Claro. A palavra de Deus é o critério É que a julga base. tudo. Exato. Então, isso é fundamental. Aliás, pastor Reinaldo, antes de você continuar falando de Bíblia, que Bíblia que tradução você sugere para que a pessoa... Tem muita gente que se encanta com Bíblias de linguagem mais fácil. Elas têm um risco, né, no estudo profético, essas linguagens que são mais paráfrases do que traduções. É porque já coloca uma interpretação em vez de colocar o texto para você interpretar. Não é? Então, ela já vem com bastante interpretação. Que Bíblia que você está usando aqui? Eu estou usando a tradicional Almeida. evangélica, que é a Almeida. Almeida, né? revista e atualizada. atualizada. Agora, existe a nova revista atualizada, que está muito... Refizeram o texto muito, Acabou de ser bom. lançada, né? Acabou de ser lançada. Não é? Eu não tive Aliás, nós teremos agora, nos próximos meses, um lançamento especial também lá no NASP. É mesmo? Na Sociedade Bíblica Brasileira. Não é? Estamos planejando aí para o mês de março, abril, um grande evento na nossa região lá, para o lançamento dessa nova versão, o qual realmente resulta um trabalho de muitos especialistas, de várias igrejas, trabalhando para melhorar ainda mais a tradução. Né? Então vai ser eu creio que será um bom benefício para o nosso mundo evangélico cristão. Então vamos aqui, nós estamos usando nós três Almeida, revista atualizada, segunda edição, né? E saiu agora uma Essa aí é recente, outra. então, né? E realmente ela está melhor do que esta. É mesmo? Está melhor. Eu não tive a oportunidade de conferir. Ela, em vários textos, ela está bem mais precisa, bem mais exata, sabe? E o linguajar mais acessível. Então ficou um linguajar acessível, mas textualmente muito Mais próximo acurado. ao texto, bem próximo, bem acurado quanto ao texto original. Mas você estava falando da importância da Bíblia, mas que outras ferramentas? Então, ele mencionou de comentários. Nós mencionamos, por exemplo, aqui os comentários de vários lugares, não é? Inclusive da Unaspress. Nós temos uma instituição irmã também, chamada CPB, Casa Publicadora Brasileira, Sim, né? verdade. Que, entre várias obras para benefício da família, da saúde, etc., também tem obras de estudo da Bíblia e comentários sobre Daniel e Apocalipse. Não é? E eu creio que aqui é Novo Tempo, né? Sim. A Novo Tempo tem programas Exato. especializados no estudo de Apocalipse, no estudo das profecias. Bíblia Fácil, por A exemplo? Bíblia Fácil, né? Apocalipse também, com o pastor Arilton, que trabalha lá. Não é? Isso. Ele é bem... são programas que pessoas que estão tentando fazer este estudo sério da Bíblia e que tudo que é dito se coloca à prova para ser verificado nas Escrituras. Que o nosso telespectador possa realmente ouvir, estudar, ler e verificar como fizeram os antigos crentes na Bíblia, os bereanos, por exemplo, falar a Bíblia, né? Vai verificar se tudo era realmente assim. Né? Pastor Oséias, vamos ir pelo âmbito agora da aplicação. Que tipo de benefício tem a pessoa que estuda a literatura apocalíptica? Como é que ela vai ser abençoada na sua vida ao estudar e compreender esse tipo de profecia? Primeiro, ele vai saber que Deus controla a história. Deus já está vendo lá na frente. Então, apesar dos problemas que vêm para o povo de Deus, até perseguições em alguns lugares,
Deus não perdeu o controle da história, dos eventos. Quer dizer, Deus não é responsável pelo mau uso que as pessoas fazem do poder, Claro. mas Deus, de alguma maneira, tolhe, freia quando o poder quer acabar com o seu povo. Aham. Então, para mim, um dos grandes benefícios é saber assim, Deus está no controle da história. Sim. Eu posso confiar que Ele vai me guiar até o fim, vai guiar a sua igreja. Né? Então, outra coisa, se Deus controla a história, conhece tudo, toma conta da história, Ele não pode tomar conta de mim, Uhum. bem menor do que todos os Claro. eventos, né? Então, é a ideia que Deus, Ele está comigo, Ele vai comigo, que não vai deixar o mal me vencer, que vai me prover condição de enfrentar as dificuldades de ser um cristão. Né? Então, basicamente, essa certeza, né, que Deus está atento a tudo que faz ao seu povo e vai conduzir esse povo até a vitória final. Basicamente seria isso. Um professor meu no seminário, quando eu estudava com a gente, Daniel, dizia assim, tinha uma frase muito interessante. Crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Ou seja, a profecia ela é dada não pensando apenas num conjunto de pessoas, mas pensando nos indivíduos, Sim, né? claro. E para Deus mostrar que Ele está ao nosso lado. Se Ele cuida de nações, Ele não pode cuidar da minha pessoa, né? Exatamente. Pastor Reinaldo, que benefício você apontaria para a pessoa que, com dedicação, com esforço, com esmero, abre a literatura apocalíptica, munida dessas ferramentas todas que vocês mencionaram, para aprender? Que benefícios ela vai receber com tudo isso? Eu creio que o professor Osés mencionou, essa relação com Deus é o principal. Relação com Deus e com Cristo, né? É uma revelação de Cristo Jesus. Ele está ali velando por nós e cuidando dos seus. Né? Então, ele não temam. Né? Ele venceu o mundo, ele vai vencer. Mas imagino do outro lado também benefício até um nível, talvez assim, bem pessoal, no sentido do ser humano mesmo, ao nível humano. Né? Jesus falou que existe um grande conflito. Nós estamos no meio de uma luta entre o bem e o mal. Sim. E os inimigos de Deus, Satanás e seus anjos, se eles puderem, eles enganariam mesmo os escolhidos de Jesus. É verdade. Então, a revelação apocalíptica te dá o conhecimento necessário para você não ser enganado. Veja bem, que coisa extraordinária. Além de afirmar a sua fé em Deus, e aliás, inclusive para mim é interessante ver essa profecia apocalíptica, quando muitas vezes eu tenho amigos ou conhecidos que são agnósticos, ou que são alguns até ateus, eu tenho visto que toca mais o seu coração tipo de literatura, né? é a literatura apocalíptica. Porque ela dá essa evidência desse Deus que existe, conhece a história, está agindo e dirigindo a história. Então é um negócio que impacta. Mas a nível pessoal, por exemplo, outros benefícios. Né? Diz, bem-aventurado, feliz, é o homem que lê, ouve e guarda as palavras que aqui estão escritas. Né? Apocalipse 1:3. Exatamente. Né? Ou seja, você vai ter felicidade, você vai ter essa segurança, e você vai ter conhecimento. Já pensou? Apóstolo Paulo, numa das sessões de 2 Tessalonicenses 2, diz que Satanás ele vai tentar enganar a todos. Inclusive, uma das profecias que Paulo fala é que ele se revestiria como um anjo de luz. Né? Aquela pequena aplicação que a gente fez antes ali sobre a televisão aparecendo, etc., não é simplesmente uma ilustração assim pequena, é que isso é possível acontecer. Satanás imitando a volta de Jesus como ser glorioso. Tá? Agora imagina, você conhecendo que Jesus vai voltar, que todo mundo vai ver. E se eu não vi, se alguém noticiou, então não é ele. Então, agora, se você não sabe disto, você vai olhar aquilo lá e falar assim, que maravilha, Jesus realmente voltou, é um ser que não é humano, um ser maravilhoso. Então imagina o benefício para lhe ajudar nesses momentos que podem acontecer no futuro da história humana. Olha, foi muito bom ter vocês conosco aqui, nos ajudando a compreender esse tema. Obrigado a você que nos acompanhando do início ao fim. Que bom termos um Deus que se preocupa conosco, com a nossa segurança e nos aponta o caminho seguro para não sermos enganados. Estude a profecia apocalíptica. Ela é uma forma de você conhecer o que Deus nos apresentou e como Deus cuida de todos nós. Bênçãos do Pai Celestial para você e para a sua família.